Você sabia que algumas infrações de trânsito têm o valor da multa multiplicado por 2, por 3, por 5, por 10, por 20, por 60, a depender do tipo de risco que você está impondo à segurança viária? O legislador previu uma punição tanto mais severa para esses condutores que praticam esse tipo de irregularidade. Vale lembrar que quando você pega lá no CTB algum dispositivo legal que prevê uma infração multiplicada, não é o agente da autoridade de trânsito que, no momento da abordagem, no momento em que ele constata o cometimento de uma infração, ele vai dizer: nesse cara aí eu vou dar uma gravíssima vezes 3 para ver se ele aprende. Ou então a autoridade de trânsito vai chegar na hora de aplicar a penalidade a você, você fez defesa, não foi aceito, e ele vai dizer: nesse cara eu vou dar uma gravíssima 10 vezes para ele aprender a não fazer mais isso. Essa previsão ela já consta expressamente no texto da lei. Nem a autoridade de trânsito, muito menos o agente da autoridade de trânsito tem poder legal para chegar e dizer assim: olha, vou te dar uma punição maior, salvo nos casos em que houver essa previsão de forma expressa na lei. Isso porque o próprio CTB já prevê que naquelas infrações específicas o valor da multa, a punição pecuniária, ela é maior, em razão justamente do risco que está sendo imposto à segurança viária. Somente as infrações de natureza gravíssima, em casos muito específicos previstos no CTB, é que nós temos esse fator multiplicador. Exemplo: conduzir o veículo conduzir a motocicleta sem usar o capacete de segurança. Isso é uma infração gravíssima, que a gente chama de gravíssima simples, porque não tem fator multiplicador. Qual é o valor da multa? R$ 293,47. Aí você tem uma gravíssima vezes 2, que é dirigir o veículo com categoria diferente. Você tem categoria B, foi flagrado pilotando uma moto, ou tem categoria A, foi flagrado conduzindo um carro, ou tem categoria B, foi flagrado dirigindo um caminhão ou um ônibus, que são categorias maiores. Então, nesse caso, a multa custa R$ 586,94, porque é uma infração gravíssima multiplicada por 2. Então, o valor original da multa gravíssima ela é multiplicada por 2, caso a penalidade seja aplicada. Claro, você tem direito ali à defesa, recurso em segunda instância, sendo aplicada a penalidade, esse é o valor da multa que você vai pagar, porque aquela infração especificamente ela prevê a suspensão do direito, a multiplicação, né, nesse caso do valor da multa, e em alguns casos até, como eu falei, a suspensão do direito de dirigir a depender da situação. Quer ver outro exemplo? Você está conduzindo o seu veículo, mas você não tem habilitação. Isso é uma gravíssima vezes 3, o valor da multa é de R$ 880,41. Ou você transitar pela calçada, pelo passeio, pelo acostamento, é uma infração gravíssima vezes 3. Gravíssima vezes 5, ultrapassar em local proibido, ultrapassar pelo acostamento, a multa é de R$ 1.467,35. Outra situação em que você tem a infração gravíssima multiplicada, alcoolemia. O sujeito foi flagrado dirigindo o veículo sob influência de álcool. Nesse caso, o artigo 65 do CTB ele prevê uma infração gravíssima vezes 10. Ou no caso da recusa ao teste de alcoolemia, que é no artigo 65A, que também prevê uma infração gravíssima vezes 10. Outro exemplo: forçar a passagem entre veículos que transitam em sentidos ou fluxos opostos. Você começa a ultrapassagem, ainda que seja em local permitido, mas vem um veículo em sentido contrário e você força essa passagem. Nesse caso também é uma gravíssima vezes 10. Valor da multa: R$ 2.934,70 pelo fato do sujeito ter cometido essas infrações, porque a lei já prevê expressamente esse valor da multa. Aí nós temos o gravíssima vezes 20, que em alguns casos, a exemplo de alcoolemia, a reincidência dobra o valor da multa, que seria de certa forma um gravíssimo vezes 20. Mas nós temos lá no artigo 253A do CTB a infração por perturbar, interromper ou restringir a livre circulação, utilizando o seu veículo de forma deliberada para isso. Um exemplo: aquela pessoa que pega o veículo e interdita a via para fazer protesto. O valor dessa multa é de quase R$ 6.000, R$ 5.869,40 pelo fato de ter cometido essa infração. E o organizador dessa manifestação, desse protesto, aquela pessoa que é responsável por mobilizar aquelas pessoas que estão ali interditando a via, comete uma infração gravíssima vezes 60, que é uma multa que custa R$ 17.608,20. Agora isso, repito, não é um caso que o agente da autoridade de trânsito ou a própria autoridade de trânsito vai estabelecer uma multa maior. Não, a autoridade de trânsito, a partir da constatação e da autuação feita pelo agente, vai aplicar a penalidade correspondente prevista na lei. Em todos esses dispositivos que eu mencionei, essa é a consequência, essa é a penalidade de multa, com valor agravado, em alguns casos com suspensão do direito de dirigir, como é a alcoolemia. Gravíssima vezes 10, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, olha lá.
Então, nesse caso, você tem a suspensão. Outro exemplo ali, não é? A questão do capacete que eu mencionei lá no início. É um gravíssimo simples, mas tem suspensão. Então, o próprio legislador já previu, de forma expressa, que em caso de cometimento desse tipo de infração, nós temos uma punição diferenciada, uma punição um tanto mais severa, considerando o risco que é imposto à segurança viária. Mas, independentemente da infração que você comete, você sempre tem direito de contestar, através da defesa e através dos recursos, tentando reverter a situação e evitar o registro de pontuação, o valor da multa a ser pago, uma aplicação de suspensão do direito de dirigir, a depender da infração cometida, para que você não sofra a punição. Lembrando que, cometeu a infração, a lei prevê que deve haver autuação, mas a lei também prevê que o órgão de trânsito tem que seguir o procedimento da forma como está na lei. Se ele não segue, então abre margem ali para contestação do ato administrativo que foi produzido, tem que ser perfeito, não pode ter vício, não pode ter falha, não pode ter desconformidade com aquilo que está previsto na legislação. E você, sabia disso? Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo em relação aos valores da multa? Fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal Saulo Trânsito sabe que a intenção é compartilhar a informação e aprender todo mundo junto. Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.